galera ligada aqui no canal do Cartola Tático. Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Roberto, mais conhecido como Paulo Analista. Sou profissional de desempenho em mercado de futebol e juntamente com meu amigo Sandro Burgos estaremos aqui trazendo para vocês avaliações das equipes do Campeonato Brasileiro de 2025 para o nosso querido Cartola FC. E hoje chegou a oportunidade de analisarmos a equipe de Rogério Ceni. Afinal de contas, o que o Bahia tem em sua organização ofensiva, defensiva, em suas fases do jogo que a gente pode explorar para o Cartola de 2025. Além disso, vamos aqui trazer também dois destaques individuais do Bahia que a gente vai ficar de olho para escalar nessa temporada do Cartola. Então, deixe seu like, manda para todo mundo e confira uma análise exclusiva do Bahia de Rogério Ceni e como explorar esse time nordestino nessa temporada do Cartola. Vamos começar essa avaliação trazendo a organização defensiva do Bahia. O Bahia de Rogério Ceni é um time que marca em bloco alto, ou seja, com as suas linhas pressionando a saída de bola do adversário e muito no 4-1-3-2. Então, a primeira ideia que a gente tem que ter do time de Rogério Ceni é que é uma equipe que pressiona muito o adversário com linhas altas, com os atacantes pressionando, com os meias e volantes pressionando, sempre obrigando com que o adversário faça um jogo um pouco mais longo. E a estrutura que o Bahia utiliza como base para suprir essa marcação é o 4-1-3-2. Também tem uma indução do adversário para o lado do campo, para que o adversário fique mais encurralado, não tenha tanto campo para poder percorrer e, dentro disso, obrigar com que o Bahia faça um jogo mais longo. Quando o Bahia está em bloco médio, o Bahia pode utilizar um 4-3-3, como vocês viram bem, e neste momento o Bahia cede muito espaço pelos lados do campo, para jogadores de velocidade, que chegam no fundo com espaço, porque o Bahia marca nesse 4-3-3. Já o Bahia em bloco baixo é um Bahia que marca no 4-5-1. Ou seja, o Bahia varia essas três estruturas defensivas a depender da sua movimentação dentro do campo. Nesse 4-5-1, o Bahia tenta preencher mais o meio do campo e pressionar o lado da bola, seja no lado da bola do lado direito, o lado esquerdo, a faixa central do campo, mas o Bahia também é um time que gera muito volume dentro dessas características. Então, tende ali a gerar mais vantagem contra equipes que tenham muita dificuldade de conseguir trazer esse passe vertical por dentro quando o Bahia está com a bola descoberta e quando o Bahia está com um bloco um pouco mais baixo, com as linhas mais recuadas no campo. O Bahia também é um time que tem como característica a pressão pós-perda, que é basicamente a capacidade do time de, quando perde a posse de bola, vir com a pressão rápida para impedir o contra-ataque do adversário. Nesse quesito, alguns jogadores do Bahia podem ser interessantes para o Cartola em cenários de desarmes, tá? Porque é um time que tem muita intensidade e busca muito esse duelo. Mas atenção, assim como pode ser um time que duela muito, pode ser um time muito faltoso também e tem que ficar ligado nessas características do Bahia, que vai sim marcar a pressão com linhas altas, mas que também pode gerar alguns malefícios atrás. Vou trazer agora para vocês o Bahia com a bola. Quais são as dinâmicas de jogo de Rogério Ceni que pode potencializar atletas para serem escalados nas rodadas desse Cartola de 2025? Confira. O Bahia é um time que ataca num 3-2-4-1, variando para um 3-2-5 com as linhas muito altas, e o Bahia tem uma característica no seu estilo de jogo de terem pontas que vai muito para o duelo no 1 contra 1. Principalmente o Eric Pulga, que a gente vai falar daqui a pouquinho dele também. Então o Bahia é um time que faz uma saída de bola com as linhas muito altas, com os zagueiros e essa primeira linha de três à frente do meio de campo, desenhando esse 3-2-5, mas tem pontas que conduzem muita bola no 1 para 1. Além disso, o Bahia tem como característica atacar esse corredor lateral para gerar cenários de cruzamento, pesando bastante a área, pesando com o centroavante, pesando com o volante, com os meio-campistas, que o Bahia também tem bastante dentro da sua formação e estrutura de jogo, os zagueiros construtores. Então é bastante interessante a gente ficar ligado nesses jogadores que acabam pesando a área do adversário do Bahia, que no caso, no último terço do campo, também é uma característica muito forte do Bahia, porque a premissa do time de Rogério Ceni com a bola é atacar a profundidade, atacar as costas da última linha, chegar na linha de fundo para gerar cenários de cruzamento ou de passes decisivos para, consequentemente, finalizar a jogada com chutes e arremates para o gol adversário.
A gente observa que o Bahia na esquerda, na direita, no meio, sempre tem muitos jogadores se movimentando e aproximando para chegar nessa linha de fundo, e aí sim o Bahia gerou vários gols na temporada com essas características de chegada no fundo para poder fazer alguns cruzamentos e, consequentemente, trazer alguns contextos de jogo, o que faz com que o Bahia seja esse time com muito volume, muitos cruzamentos. Acredito que os laterais do Bahia essa temporada vai ter muita presença de cruzamentos laterais no último terço do campo. Uma vez que a gente já sabe como o time de Rogério Ceni joga e quais jogadores ou posições podem ser potencializadas dentro da ideia defensiva e ofensiva do Bahia, chegou a hora da gente trazer a avaliação individual. Quais são as duas peças que podem surpreender nessa temporada do Cartola? E a primeira que eu vou trazer aqui é do ponta Eric Pulga, jogador que tem 8 participações em gols na temporada, em 9 jogos no Bahia, e em alguns deles aí nem tinha iniciado como titular. E aqui a gente vai observar algumas características do atleta que podem ser potencializadas no Cartola nessa temporada. O principal indicador de desempenho do atacante Eric Pulga, sem sombra de dúvidas, é a capacidade do 1 contra 1 dele. Jogador que vai muito no drible. E a gente sabe, no Cartola, o drible não tem pontuação, não gera scout. Mas o que chama a atenção do Eric Pulga, além do drible, que ele é um jogador que tem maior índice de assertividade no Bahia com dribles, é que essa ação dele vem logo seguida de um passe decisivo ou de uma finalização, como a gente vai trazer aqui. Ou seja, não é aquele ponta que somente dribla, que somente busca jogadas plásticas, mas sim um ponta que busca esse 1 contra 1 para gerar cruzamentos, para gerar passes decisivos para o centroavante, para o volante que está pisando na área, para o meia que se apresenta como elemento surpresa, para o lateral no lado oposto. Então, é uma característica muito forte do Eric Pulga. A gente sabe que um atleta driblador no Cartola, como é o caso do Marinho, gera muitas faltas sofridas. E o Eric Pulga também tem esse potencial de, no drible, gerar cenários onde ele pode participar em assistências, mas também em faltas sofridas. Além disso, é um jogador, como eu trouxe, que dentro dessa característica do drible, busca muito a finalização. Pode ser um jogador também que vai pentear para a direita para tentar essa finalização, seja no lado esquerdo do campo, seja no lado direito, além das faltas sofridas, como a gente trouxe aqui. Então, é um jogador que, como eu trouxe, já esteve envolvido em vários gols do Bahia, gerando assistência, como vocês estão observando agora na Libertadores para o Ademir, pisando na área, dentro também dessa característica dele ofensiva, de ser um jogador de muito último terço, como também fazendo gols, né? Ele já tem 4 gols na temporada, o único jogador que em 2025 tem 4 gols e 4 assistências. E desde o Ceará, na temporada passada, se mostrou um jogador com um refino interessante na finalização, o que pode ajudar o atleta a fazer gols, assistências e gerar bastante scout nesse ataque do Bahia, já que ele tem grande chance de ser o titular da posição em 2025. Então, ficar muito ligado no Eric Pulga, jogador do Bahia, que tem tudo para mitar nesse ano. E ser uma peça fundamental para aquele cartoleiro que quer fugir um pouco do óbvio, e uma peça que com certeza vai gerar muito scout para o seu time. Eric Pulga, olho nele. Jogador de assistência, jogador de finalização, jogador de faltas sofridas, de constantemente envolvido em gols do Bahia, e pode ser sim uma arma preciosa nessa temporada por conta desse volume de jogo ofensivo que o atleta gera, e com certeza vamos ficar ligados para escalá-lo em 2025. Outro jogador do Bahia que eu tenho certeza que essa temporada do Cartola vai ser uma peça-chave, principalmente em rodadas difíceis. Se trata do centroavante William José. Centroavante que tem vasta passagem pelo futebol europeu, chegou no Bahia e também, mesmo sem ser ainda o titular, tem várias participações em gols e jogadas expressivas. E agora a gente vai avaliar esse centroavante do Bahia, o que ele pode agregar no Cartola. O principal ponto que a gente pode ver do futebol do William José é a capacidade de oportunismo. Ele é um centroavante que tem uma presença diária muito importante para conferir rebotes, como é o caso nesse gol na Libertadores contra o The Strongs, para também aproveitar jogo aéreo, como a gente observar esse gol dele contra o Barcelona de Ilhéus no Campeonato Baiano. Então, é um centroavante com grande capacidade de presença diária. E se o Bahia é um time que faz muitos cruzamentos, ele pode ser esse jogador. Além
de ter também uma boa falta direta, uma boa cobrança de bola parada. Quem sabe que é muito importante, podendo gerar finalização na trave, finalização defendida, gols e outras características do atleta. Aqui a gente vai trazer também que ele é um jogador que não se atém somente a ficar dentro da área, ele cria finalizações fora da área também, e também é um jogador que busca muitas associações. É aquele centroavante que sai da área para gerar jogo. E dentro disso ele também pode ser um jogador participativo para faltas sofridas, para algumas assistências também dentro de campo, já que ele tem essa capacidade de articular jogadas, não é somente um centroavante de definição de jogadas, mas pode ser também centroavante de criação, principalmente flutuando e saindo da área para gerar essas associações no time do Bahia e pelo fato do time de Rogério Ceni pedir jogadores com essa característica. Então, o William José tem um perfil de um jogador que vai presenciar muitas situações de definição de jogadas com finalizações na área e fora dela, mas que também vai fazer muitas construções de jogo, podendo atrair a marcação para sofrer faltas ou criar algumas jogadas ofensivas que sejam melhores para a equipe do Bahia. Bom, para fechar, vamos trazer um resuminho básico de todos os scouts que a gente pode esperar dessa dupla que estivemos analisando hoje aqui do Bahia. Vou colocar na tela para vocês. Bom, como a gente viu no vídeo, a gente pode observar que o Eric Pulga pode gerar destaque do Bahia e pelo fato do time de Rogério Ceni pedir jogadores com essa característica. Então, o William José tem um perfil de um jogador que vai presenciar muitas situações de definição de jogadas com finalizações na área e fora dela, mas que também vai fazer muitas construções de jogo, podendo atrair a marcação para sofrer faltas ou criar algumas jogadas ofensivas que sejam melhores para a equipe do Bahia. Bom, para fechar, vamos trazer um resuminho básico de todos os scouts que a gente pode esperar dessa dupla que estivemos analisando hoje aqui do Bahia. Vou colocar na tela para vocês. Bom, como a gente viu no vídeo, a gente pode observar que o Eric Pulga pode gerar de scouts gols, assistências, finalizações defendidas, finalizações para fora, faltas sofridas. Acrescento aqui também um scout que pode passar despercebido, mas tem sua relevância, que é de pênalti sofrido, por ser um jogador muito habilidoso. Vai valer 1 ponto o pênalti sofrido nessa temporada do Cartola e pode ser algo fundamental também para destoar em algumas rodadas. E o William José é um centroavante que pode gerar também gols e assistências, finalizações defendidas, finalizações para fora e muita falta sofrida por baixar para gerar muito jogo para a equipe do Bahia. Foi esse o nosso vídeo de hoje, galera. Contamos com a sua audiência. Manda para todo mundo. Comenta aqui o que você achou dessa análise do Bahia. Vai escalar alguém do esquadrão nessa temporada de 2025? Tamo junto e até a próxima análise.